Ok, vamos falar hoje então sobre o romance Quincas Borba de Machado de Assis. Primeiramente, faremos uma revisão do período da literatura realista, ali na segunda metade do século XIX, depois mais especificamente sobre a obra de Machado de Assis, em geral, né, na sua obra na sua fase realista, e por fim, falar especificamente sobre o romance Quincas Borba, que é aí leitura obrigatória da prova da FUVEST. Então, literariamente, nós podemos chamar o realismo de um aprofundamento da narração de costumes contemporâneos. Por que nós podemos chamar então de um aprofundamento e não um surgimento? A ideia do romance moderno, já desde o século XVIII, ali com o romance inglês de autores como Daniel Defoe, né, que é o autor do romance Robinson Crusoe, né, que é bastante famoso. Talvez alguns de vocês já tenham lido alguma versão infanto-juvenil dele, né? Mas esses próprios romances de aventura do século XVIII, como os do Defoe, né? Romances de um autor como Samuel Richardson, né? Eles vão trazer ali questões da vida cotidiana. E os personagens vão ser personagens que estão inseridos muito fortemente dentro da vida do dia a dia, da vida cotidiana, da rotina do seu tempo, da vida contemporânea. Claro, contemporânea ali no caso deles, não contemporânea a gente, né? Para a gente já fica parecendo ali a leitura até de um documento histórico muitas vezes. Essa ideia da narração dos costumes contemporâneos é uma tradição do que a gente vai chamar de romance moderno. Quer dizer, é isso que marca o início do que a gente chama de romance moderno. É a narração dos costumes contemporâneos, a narração da vida cotidiana, que é o que a gente chama também de realismo formal, né, que surge até antes da escola realista mesmo, né, do que a gente chama de literatura realista. O que é o realismo formal? O realismo formal ele vai tirar aquela linguagem poética, né? Vai trazer para a prosa, trazer para o romance a linguagem da prosa mesmo, que é a linguagem do dia a dia, com diálogos mais próximo da fala, né? Enfim, das pessoas ali do dia a dia, e a própria composição, né, do romance, dos capítulos, do andamento, tudo, ele vai estar muito relacionado, então, com essa construção cotidiana, né? Nós vamos ter, então, por exemplo, a construção dos capítulos por meio de cenas, né? Que vão ser cenas ali da vida rotineira, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, né? Então, a gente tem uma ideia de narrar os costumes cotidianos e uma forma para fazer isso, que entra tanto na linguagem, que é uma linguagem mais próxima, principalmente na fala dos personagens, mas até ali enquanto o narrador conta a história, né, naquele que narra, é uma linguagem mais próxima ali, então, da linguagem cotidiana, fugindo um pouco dessa ideia da poesia, da construção em versos, de um aspecto formal mais clássico, né? Então trazendo ali para o cotidiano, para aquela linguagem em prosa do dia a dia mesmo, e a própria organização dos capítulos da sequência do romance tem muito a ver com essa organização das cenas, né? As cenas da vida cotidiana, em vez de simplesmente sair contando grandes acontecimentos, grandes aventuras, né? Então, como eu disse, já no século XVIII, ali na Inglaterra, a gente já tinha isso que a gente pode chamar de realismo formal, essa ideia de narrar os costumes contemporâneos, a vida cotidiana, e nós tivemos isso também na França, ali no início do século XIX, com autores como Balzac e Stendhal, por exemplo, né? E ainda outro autor bastante célebre, né, o Victor Hugo, Charles Dickens, né, na Inglaterra. Só que esses autores, nós ainda não os consideramos autores da escola realista. Por quê? Mesmo com essa narração em prosa, mesmo apresentando essa ideia da rotina, dos costumes,
cotidianos contemporâneos do tempo que eles estão narrando, né, eles ainda têm um aspecto de se voltar muito para a subjetividade. Então nós temos ali narradores que opinam muito sobre o que está acontecendo, que fazem julgamento dos personagens. Nós temos personagens que ainda têm um nível de idealização, né? Então, por exemplo, no Charles Dickens, os protagonistas em geral são crianças órfãs, né? Que elas fazem o que é necessário para sobreviver ali em meio à sociedade da qual elas fazem parte. Mas por que fazem isso? Porque são pessoas excluídas, que precisam fazer isso para sobreviver. Mas no fundo eles têm ali ainda uma força moral, um tipo de ética que vai se revelar a partir de quando o que o meio lhes impõe não for tão duro assim, né? Isso acontece também no Victor Hugo, né? Num romance como Os Miseráveis, né? Que é a história ali de um ex-presidiário que ele é solto da prisão, mas ele vive em meio à pobreza, então por isso que ele acaba agindo como um criminoso, mas a partir do momento que ele melhora de vida, né, que ele tem a chance de melhorar de vida, o melhor, né, o que existe de bom na pessoa dele vem à tona. Então vocês veem que existe, mesmo nessa narração de costumes contemporâneos, uma certa idealização, uma volta para a subjetividade desses personagens, né? Quando a gente tem essa narração que ela é mais idealizada, na forma do romance, na forma da prosa, a gente tinha então ali um período literário que a gente chamava de romantismo, que vocês vão lembrar então que o romantismo ele tem, apesar de em muitas das obras românticas se narrarem os costumes contemporâneos, como por exemplo no Brasil num romance como Senhora, do José de Alencar, né, de um romance urbano que narra costumes contemporâneos, né, nós temos uma idealização dos personagens, né? Essa idealização ela vinha então dessa ascensão da burguesia como classe dominante lá no final do século XVIII, né, no contexto da Revolução Francesa, né, que foi quando o primeiro momento em que a aristocracia, que era então quem detinha o poder político, é derrubada e a burguesia ascende como classe dominante. Isso com uma esperança então de mudanças, de um novo mundo, das ideias de ascensão social, de liberdade, de fraternidade, de igualdade, que são os lemas lá da Revolução Francesa. Mas durante o século XIX, o que se viu na prática foi que a burguesia como classe dominante, na verdade, ela era tão autoritária, se impunha de tal forma, né, de uma forma parecida com o que os aristocratas faziam, né, foi simplesmente uma substituição daquela que era a classe dominante. Então, em vez de agora você ter ali aqueles que por nascimento tinham direito ao poder político e ali atrás ao poder econômico também, numa sociedade mais feudal, né, você tem aqueles que pelo que conquistam em vida, têm o mesmo direito. Só que também os burgueses vão fazer também ali os seus herdeiros, né? Porque as fortunas são deixadas dentro da família. Então você cria uma espécie de nova aristocracia, né? Apesar de não ser chamada assim, porque não são aquelas famílias formadoras do contexto europeu, né? Mas de uma certa forma você simplesmente tem uma nova classe dominante. Isso se revela durante o século XIX, né? No andar do século XIX. Então, o que acontece? Aquela idealização da burguesia, desse mundo burguês que existia no início do século XIX, né, ali pós-Revolução Francesa, ele vai caindo por terra, né, essa idealização. Então, durante o século XIX, nós temos ali esses véus da idealização daquilo que seria a burguesia, eles vão sendo rasgados, né? E nós temos uma visão, então, mais realista, né? Uma visão da burguesia mais como ela é de fato, uma visão da vida como ela é de fato. E é isso que a escola realista vai fazer. Ela vai falar sobre os costumes contemporâneos, mas não do jeito que os românticos faziam, né? Que é aquele jeito
ainda meio sentimental, idealizado, né? Eles vão criar uma forma de narração, uma forma de ficcionalização, que ela, então, ela tenta mostrar a vida como ela é, né? Ou seja, ela tira aquilo que era idealização, sentimentalismo que existia na literatura romântica. Essa ideia de mostrar a vida como ela é, ou seja, uma atitude de aceitação da existência como ela se dá para os indivíduos, ela se dá em dois planos, então, né? Que um é no plano estético, né, literário, da forma mesmo, e outro é no plano ideológico, ou seja, na visão de mundo, né? No plano ideológico, nós temos então uma forma de explicação do real. Essa forma de explicação do real mostra que existem certas coisas que são certezas, que são impostas, que são inevitáveis, como se fosse um destino, né, um fardo ali que as pessoas carregam, e isso a gente costuma chamar de determinismo, né, uma forma de determinismo tanto do indivíduo quanto das questões da sociedade em si, né? E dentro do nível estético, né, nós temos então essa criação, esse ato de escrever, que ele vai buscar então uma objetividade, uma forma de observação, né, para que a gente consiga compreender quais são os mecanismos desse determinismo, certo? Então o realismo ele vai buscar desnudar, ou seja, denunciar as mazelas da vida pública e como essas influenciam a existência individual. E nós temos ainda no plano estético, né, o que vai nos levar à comprovação daquilo que eles colocam como plano ideológico, né, do determinismo, nós temos personagens que existem dentro de um horizonte estreito, ou seja, não é mais aquele mundo das aventuras, eu falei lá no início do Robinson Crusoe, né, que já tenta trazer os costumes contemporâneos, mas como que ele faz isso? Ele vai mostrar um náufrago que cria uma sociedade numa ilha. É um horizonte amplo nesse caso, né? Um cara que por meio de aventuras ele consegue ascender socialmente, crescer, né? Criar ali a sua própria sociedade. Temos costumes contemporâneos, mas mostrados de uma forma ainda romântica, né? No realismo não, no realismo esses personagens eles estão dentro de uma estrutura social e eles não conseguem fugir dessa estrutura. Por isso que o horizonte desses personagens é estreito. A interação entre eles existem dentro dos limites da factualidade, ou seja, do fato, das possibilidades que a vida dá para eles, né? Por isso que é muito frequente que o romancista, né, o autor realista, ele vai recorrer a tipos e a situações típicas, ou seja, a personagens que eles exercem ali funções sociais, públicas específicas, por isso que eles são tipos, e situações típicas, que são ali situações comuns dentro dessa vida contemporânea, dentro dessa vida cotidiana, que vai mostrar as mazelas daquela sociedade. Para exemplificar um pouco melhor esses conceitos, vamos dar uma olhada aí no que disseram dois autores da escola realista sobre a estética realista, ou seja, sobre a criação literária do realismo, de um autor realista. Dois autores franceses, né, Gustave Flaubert, que é considerado o pai do realismo, ali com o seu romance Madame Bovary, publicado em 1856, ali 1856, 1857, é considerado o ponto inaugural da escola realista, e o Guy de Maupassant, que é um outro escritor realista bastante importante. O Flaubert disse o seguinte: esforço-me por entrar no espartilho. O que é o espartilho? Espartilho é uma peça ali do vestuário feminino, né? Cujo objetivo é reduzir a cintura e manter o tronco ereto, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Esforço-me por entrar no espartilho, se esforça tanto para entrar na pele do personagem, afinal, né? Espartilho é uma roupa, aquela que vai, né, estar na pele de uma pessoa, mas é justamente o espartilho e não uma outra peça de roupa, porque o espartilho, o objetivo dele é moldar, né? É moldar o corpo, dando
aquilo no século XIX, pelo menos considerado uma elegância maior para a forma do corpo, controlando as suas formas naturais. Então, entrar no espartilho é tanto estar na pele do indivíduo, no caso aí na pele dos personagens, quanto conseguir ali moldar as suas formas naturais, ou seja, guiar, né, com um fim, com um objetivo, que no caso do realista seria mostrar a vida como ela é. Então, olha lá, esforço-me por entrar no espartilho e seguir uma linha reta geométrica, ou seja, manter uma objetividade. Como que ele vai alcançar esse objetivo que eu falei que é o de mostrar a vida como ela é? Criando uma narração que seja objetiva, simplesmente de observação dos fatos que acontecem, das cenas que vão se colocando ali, e essas cenas têm algum significado, que é revelar ali quais são as condições daquela sociedade que levam os indivíduos a terem aqueles tipos de relações, quais são os vícios, né, aquilo que é inerente aos indivíduos, ao ser humano, e que torna aquelas relações, né, que faz com que aquelas relações aconteçam daquela forma, né? Então ele diz, nenhum lirismo, ou seja, nenhum sinal de linguagem muito poética, exagerada, subjetiva, né? Nada de reflexões, de novo, tira-se a subjetividade do narrador, que é apenas um observador. Deve estar ausente, então, a personalidade do autor, que se torna, no caso, um observador dos fatos, alguém que simplesmente nos narra e, a partir dos fatos, nós vamos tirar as nossas conclusões ali sobre como se dão essas relações humanas. O Maupassant ele diz o seguinte, né, ele faz ali nessa citação dele a gente vai ver uma bela oposição entre o ideal romântico e o ideal da escola realista. Então, se o romancista de ontem escolhia e narrava as crises da vida, os estados agudos da alma e do coração, ou seja, se o romancista de ontem falava sobre os grandes feitos, sobre os momentos dramáticos de crise, de tensão, os momentos trágicos, e sobre os sentimentos exacerbados, né? Sobre aqueles instantes que são definitivos na vida, né? O romancista de hoje, do período dele, o romancista realista, escreve a história do coração, da alma e da inteligência no estado normal, ou seja, do cotidiano em que não necessariamente precisa algo extraordinário acontecer, do cotidiano, da rotina mesmo, do dia a dia, da vida se organizando da forma como ela sempre se organiza, do jeito como ela é, que já é suficiente para nós, e na verdade é até melhor para nós entendermos como as pessoas são de fato, do que se a gente pegar um evento extraordinário. Então aí, duas citações que esclarecem bem os conceitos que eu trouxe aí sobre o que é o realismo, como se organiza o realismo. Tá, agora vamos dar uma olhada mais especificamente então no Machado de Assis, que é o autor que inaugura o realismo no Brasil. Machado de Assis tem uma produção literária anterior a esse ano que está marcado aí, o ano de 1881, mas é uma produção que se enquadra, digamos assim, na falta de uma palavra melhor para usar, né, no ideário ainda romântico, né, no ideário da literatura romântica. Então ele tem alguns romances ali anteriores a 1881, mas ele ainda é um autor que está dentro desse modo de fazer literatura, esse modo de pensar, essa ideologia da literatura romântica. Em 1881, quando tem ali por volta de 40 anos, Machado de Assis publica um romance chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. E nós dizemos que esse romance marca o início da literatura realista no Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance inovador, até não só por inaugurar o realismo no Brasil, né, não só como se importasse algo que vem ali da França, de Portugal para o Brasil, mas é um romance inovador mesmo dentro da própria estética realista, antecipando alguns dos recursos ali literários, né, recursos de transgressão da tradição literária, de
mudança, dessa tradição de inovação que a gente só vai ver em muitos casos ali no século XX, com o modernismo, né? Com a literatura de vanguarda e etc. Né? O Machado de Assis ele vai fazer então um uso da ironia, isso é comum entre ele e outros autores do realismo, e ele vai apresentar uma visão cínica das relações humanas. Esse cinismo vem então dessas relações que elas são mediadas pela vida em sociedade, que é uma vida que ela se baseia mais nas aparências do que em uma essência, né? Que a essência humana não está necessariamente naquela máscara que é apresentada pelo indivíduo diante da sociedade, né? São 3 ali os romances principais do Machado de Assis na sua fase realista, que são o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu já citei, o Quincas Borba, né, sobre o que eu vou falar mais especificamente depois, e o Dom Casmurro. Todos eles ali, vez ou outra, acabam aparecendo na lista da FUVEST, sempre tem alguma coisa do Machado, né? Então, o Memórias Póstumas ele traz algo que vai aparecendo nos outros, que é essa experimentação técnica, essa experimentação com a forma, né? E uma técnica que é a técnica da digressão, em que muitas vezes se foge da narração central, da ação, para por meio de algumas digressões trazer ali, não exatamente reflexões, né? Mas poderia se chamar de reflexões, mas uma narração que foge da ação central, que parece falar sobre nada, parece falar sobre bobagens, mas que na verdade nos leva a uma compreensão mais aprofundada do que está acontecendo de fato. A gente vai entender isso melhor ali quando eu começar a exemplificar dentro das obras dele, né? O que o Machado trabalha, então, na verdade, né? Ele trabalha o tipo, né, e também as situações típicas, mas de uma maneira mais aprofundada, ele trabalha o que existe de contínuo na psicologia humana, aquilo que está sempre presente e que faz com que o indivíduo, né, o ser humano, ele não consiga ser essa figura idealizada e plena de sentimentos nobres que os românticos muitas vezes tentam apresentar, né? Então nós vamos ter, nos 3 romances, nós vamos ter uma construção por meio de narrativas de adultério, né? Isso é muito comum no realismo também. Então, no Memórias Póstumas, nós vamos ter ali um triângulo amoroso, Brás Cubas, Virgínia e o Lobo Neves, né? Nós vamos ter no Quincas Borba, né? O que seria um triângulo, né? E a gente vai ver que muitas vezes nem se concretiza nesse triângulo entre Rubião, Sofia e o Cristiano Palha, né? Que é o marido da Sofia, e no Dom Casmurro entre Bentinho, Capitu e o Escobar, né? Mas todos esses, né, esse motivo central, essa historinha de adultério, que na verdade não é o centro da narrativa, né, o realismo se vale da história de adultério como uma ironia ao romance romântico, ao romance de folhetim, em que porque no romantismo o adultério acaba sendo, né, muitas vezes idealizado, o verdadeiro amor que acaba sendo descoberto depois, fora do casamento, num casamento horrível em que a heroína está lá. E o realismo ele faz uma brincadeira com isso, uma ironia de que muitas vezes sei lá, o marido seria horrível, mas o amante também, né? Um tipo de exemplo, né? Então, o que o Machado vai mostrar, como outros autores realistas fazem, é que não existem heróis que estão cumprindo ali missões, grandes objetivos e afirmando a sua própria vontade. Nós temos apenas destinos individuais, que são destinos sem grandeza, que é aquilo que a gente viu que o Maupassant tinha chamado de o estado normal, a vida normal. E essa vida normal é apresentada sobre um aspecto negativo, né?
um aspecto em que não existe grandeza nenhuma, em que tudo que existe são vários erros que vão se repetindo. E dentro das obras a gente vai ver isso um pouquinho melhor agora, então. Então, antes de chegar ali no Quincas Borba propriamente dito, vamos dar uma olhada aí nessa obra inaugural do realismo brasileiro, que é o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele tem uma grande inovação em relação ao realismo em geral, né? Ao realismo europeu, ao realismo francês, ali do Flaubert, por exemplo, né? Ele vai se usar de uma forma que foge muito da tradição, da narrativa, dessa tradição do próprio romance que a própria escola realista tenta construir, de uma narração objetiva. Lembra aquela citação ali que eu falei há pouco do Flaubert, de uma certa linearidade dessa narração a partir do momento que você entrou no espartilho, né? Porque ela vai ser uma narração bastante digressiva, né? Composta de muitas digressões, ou seja, de comentários que são avulsos à ação do romance em si, porque na verdade muito pouca coisa acontece no romance, né? A ação é bem reduzida, o que traz essa questão realista, né, da vida comum, né, dessa vida reduzida, num espaço reduzido, tudo limitado, né, sem muita amplitude, né. Então, nós temos uma ação reduzida que ela vai ser composta de muitas digressões, de muitos comentários avulsos, que podem tanto ser referentes aos acontecimentos, quanto comentários mais genéricos que o narrador nos apresenta ali como formas de filosofia, filosofar sobre a vida, pensar sobre a vida, mas na verdade ele faz isso de forma irônica também. Lembre-se, a ironia é um ponto muito importante da obra de Machado de Assis. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance sobre a mediocridade, sobre o retrato do que é uma vida medíocre. Grosso modo, o enredo seria o seguinte: nós temos um morto, um defunto, que vai se autodenominar defunto autor, ou seja, um morto que escreve, né? Já teve até essa pergunta em vestibular, faz a diferença. Hoje é uma pergunta bem batida, né? A diferença entre autor defunto e defunto autor, né? Autor defunto era alguém que era um autor em vida e morreu. O defunto autor, que no caso, né, ele traz essa coisa que só a literatura, só a ficção permite, né? É um sujeito que morreu e aí do túmulo, né, do além-mundo, ele decide escrever as suas memórias, né? Então aí a gente já vê algo que foge um pouco dessa ideia do realismo, né? Já nessa escolha do autor, porque o realismo, ele, como a gente viu, o objetivo dele é mostrar a vida como ela é, mostrar essa coisa da vida cotidiana, cenas da vida. Se a gente tem um morto que escreve, não é explicado como esse fenômeno ocorre, não tem nada de ficção científica, é simplesmente uma premissa que nos é dada e cabe ao leitor aceitá-la, né, ou não, né, para realizar a leitura. Então nós já temos um rompimento com essa ideia realista. Mas ao mesmo tempo, o romance ele está muito fortemente vinculado a essa ideia da escola realista, da estética realista, tanto no plano ali estético, apesar dessas diferenças, né, quanto naquele plano ideológico que eu falei para vocês, do mostrar a vida como ela é, do mostrar os vícios humanos, né, dentro dessas relações, as relações de aparência que se sobressaem à essência. Então, nós temos um defunto autor, um morto que escreve, e como ele já é um defunto, ele não precisa se preocupar com as máscaras da sociedade. Ele pode escrever com liberdade, porque essas máscaras não querem mais dizer nada para ele. Afinal, ele já morreu, ele não precisa mais conseguir nada. Para ele não faz diferença mais as relações sociais, né? Isso é muito importante também. Então, é aí que entra a questão realista do romance. Por quê? As relações sociais que a gente vai ver durante o romance, que vão aparecer para a gente, elas são marcadas, isso está sempre muito presente na obra do Machado, elas são marcadas pelo jogo de aparências. A aparência sempre se sobressai à
essência, né? A essência, ela tenta se revelar no interior dos personagens, quando a gente vê os pensamentos ou os personagens falando ali consigo mesmos, né, refletindo sobre algo que aconteceu. Mas esse interior delas é muito pobre, né? Porque eles não que os personagens sejam pobres, né? Os personagens são bem ricos, bem circulares, mas o interior deles, né? O que eles conseguem refletir é um pouco pobre. Por quê? Porque o interior deles acaba sendo mediado por essa vida. Então, até mesmo quando eles vão pensar, refletir, quando a gente está no interior deles, a gente é tomado por esse jogo de aparências. A única coisa é que quando eles estão sozinhos, né? Eles conseguem, eles ali se irritam com coisas que deram errado porque o jogo de aparências não deu certo. Ou, enfim, ou se irritam também com algo que deu certo, mas que os deixa nervosos porque eles não gostam de fazer. Mas é sempre importante essa relação que existe, essa dicotomia entre aparência e essência. E dentro do Machado, da literatura do Machado e da literatura realista em geral, a aparência sempre sai vencendo. Por quê? Dentro do jogo social, são as aparências que acabam se sobressaindo, né? Diferente ali da literatura romântica. A literatura romântica vai buscar uma essência, e se a pessoa tem essa essência nobre, essa moral elevada, ela sempre vai triunfar no final, mesmo que ela passe por uma trajetória cheia de atribulações. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse retrato da mediocridade que esse defunto autor vai fazer, vai mostrar esse jogo de aparências da sociedade onde ele vivia, só que ele já vai ironizar esse jogo de aparências, por isso que vai ter uma pegada bem cínica no romance, né? Ou seja, ele vai falar sobre algo, mostrando aquele algo que é tomado como sério, mas ele não leva muito a sério, né? Ele não vê sentido naquilo. Então ele faz sempre essa ironia que traz até uma ponta de cinismo ali. Mas por quê? Porque ele está morto, ele está narrando do além-mundo, que é então essa figura do defunto autor, o Brás Cubas. Então o Brás Cubas começa a narrar a partir da sua morte, né, do seu enterro, e ele já começa lá falando que 11 pessoas apenas acompanharam o seu enterro, e aí caiu uma chuvinha fina, né, naquele dia, e aí um dos seus amigos foi lá e até elaborou uma bela frase, dizendo, parece até que os céus choram pela perda desse grande homem. E aí ele que está narrando isso fala, grande amigo, não me arrependo das apólices que lhe deixei, né? Ou seja, do que deixei para ele ali de herança, tudo. Então a gente já vê, logo nesse início, né, quando ele está falando sobre a sua morte, sobre o livro e tudo mais, a gente já vê nesse início, então, essa relação. É um amigo que vai lá, que fala sobre ele, que faz um elogio dele, mas a gente vê que tinha um interesse material por trás, ou seja, não foi algo sincero, né? Não foi um amigo que se colocou lá falando sinceramente sobre o que achava dele, ou sobre o que o Brás Cubas era de fato. Era quase ali que uma reação por ter recebido algo material, né, do defunto quando este ainda era vivo, né? E isso vai perpassar o livro todo, vai aparecer durante todo o livro essa questão das aparências, da vida material, da ausência de uma essência, né? E o narrador vai desmistificando isso, ele vai nos mostrando isso porque ele já não faz mais parte desse mundo. Então ele começa narrando sua morte, né? Depois ele fala como ele morreu, que ele estava tentando criar uma coisinha chamada emplasto, né? Que seria a cura de todos os males, tipo um remédio, né? Uma poção para curar todos os males do mundo, para acabar com a hipocondria, para acabar com as doenças, né, do mundo. E tentando criar esse remédio que curaria todas as doenças, ele fica doente. Ele fica lá em cima, aí ele toma uma friagem, né? Fica doente e acaba morrendo por causa disso, né? Tinha 60 e poucos anos e tudo. E aí ele fala da visita que uma antiga amante fez para ele, a Virgília, que vai ser uma figura importante, né? Durante o romance, assim, né? Eu falei aí agora há pouco para vocês que esses romances principais do Machado de Assis, eles se organizam em torno dessa ideia do adultério, desses triângulos amorosos, mas eles não são bem o centro da narrativa, né?
E aí, enfim, nesse leito de morte, né, depois da criação do emplasto, e aí quando ele finalmente morre, depois de receber a visita dessa amante antiga, que um dia ele amou, mas que agora esse amor já se esvaiu, já não existe mais, nem da parte dele, nem da parte dela, ele morre, ele narra a partir daí, e aí ele dá um salto em que ele vai contar a sua vida, né, a trajetória da sua vida. E o que acontece basicamente na vida desse narrador, né, desse defunto autor? Nada, né? Ele tem uma infância de menino mimado, porque nasceu em uma família rica, né? Uma família é um herdeiro, né? Uma família rica brasileira. A gente tem muito esse retrato da elite brasileira ali do período do Segundo Reinado, né? No Machado de Assis. Aí ele acaba ali tendo um caso com uma moça espanhola que vive lá no Rio de Janeiro, né? Os romances sempre se passam no Rio de Janeiro também, no que se chamava na época de A Corte, né? Era a capital do Brasil, mas chamava Corte, porque era onde ficava ali, enfim, o rei, a rainha, os ministros e tudo mais, e os nobres em geral, nobres brasileiros, né? Isso daí já é uma ironia, né? É, e aí então ele tem essa infância, que ele é um menino mimado, maltrata os escravos, né? Especialmente um escravo dele, ele que era um menino também, o Prudêncio, né? Aí cresce um pouco, se apaixona por essa moça, né? Essa moça espanhola, Marcela, e aí ele começa a dar muitos presentes, gastar muito dinheiro com ela, né? E tem até um capítulo em que ele diz: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, que é o que ele gastou ali com ela, que era uma quantia alta ali no período, né? E aí o pai dele, vendo ele gastando esse dinheiro, resolve mandar ele para estudar na Europa, que era o caminho que o rico brasileiro fazia também, né? Tornar-se bacharel, estudar em Coimbra. Então ele foi estudar direito, né? Na Europa. E aí ele conta também que lá ele ficou mais na farra, né? Não estudou muito. E aí ele até diz que tem um capítulo que chama Bacharelo-me, né? Que é quando ele se torna bacharel, que ele diz que trazia em pergaminho, né? Atestado um conhecimento que ele não carregava no seu cérebro, não carregava na sua mente. O que isso quer dizer? Foi lá, frequentou, terminou, ganhou o diploma, mas saiu sem saber nada. E aí ele só volta para o Brasil porque a mãe tá para morrer, o pai chama ele para voltar porque ele queria ficar na Europa na farra, né? A mãe morre, ele tenta se isolar durante um tempo, né? Se tornar um recluso, né? Por causa de ver, a vida não vale a pena, que grande perda. Ele tenta dar uma de personagem trágico, mas ele não tem essa vocação. Então logo ele volta para a vida em sociedade. O pai dele tenta arranjar um casamento dele com essa moça, Virgília, e aí por meio do casamento ele arranjaria uma posição como deputado, né? Isso é muito importante, que é uma outra coisa que está aqui no primeiro tópico, né? Além do retrato da mediocridade dessa vida de aparências, você vê o casamento já era para ser uma coisa de aparência, tudo. A gente tem o clientelismo. O que é o clientelismo, né? É uma troca em que você dá um apoio político, né? Você apoia alguém, você faz parte de alguma causa em troca de vantagens pessoais. Isso até hoje é muito comum no Brasil e nessa época então mais ainda, sempre foi muito comum, né? A gente sempre tinha essas figuras que a gente chamava dos parasitas, né? Ou chupins, né? Então, esses caras que, por exemplo, faziam parte do partido que estava no poder, do partido do governo, só para conseguir os cargos. E aí, em troca, davam apoio. Em geral, eram essas pessoas ricas que eram colocadas aí dentro dessa vida política, mesmo sem ter nenhuma vocação para isso, como era o caso do Brás Cubas. Então o pai dele o promete em casamento, né? Promete ver de arranjar esse casamento com a Virgília, mas quem acaba casando com ela é o Lobo Neves, que é quem se torna deputado também. Ou seja, o Lobo Neves começa a viver a vida que seria a vida do Brás Cubas, né? Mas aí o Brás Cubas se torna amante da Virgília, né? Ou seja, a gente vê como o casamento ele tinha uma questão de aparência mesmo, né? Mais do que a essência, tanto que ela se torna amante dele. Mas não é uma relação assim que parece que a gente veria nos folhetins românticos, né? Do romantismo ali, né? Em um romance do romantismo. Porque não tem muito
apesar do discurso sentimental dele falando ali do período, mas a gente sempre notar uma ironia, né? A gente vê que, ao mesmo tempo que tem um caso com ele, ela ainda ama o marido, ela sempre se mantém com o marido. Uma vez ele fala deles fugirem, ela não quer fugir porque ela se preocupa muito com as aparências também. Ele também não tem uma vontade muito forte, assim, que seja suficiente para cometer um escândalo, para deixar todo mundo sabendo, né? Para de fato correr atrás desse grande amor, porque é uma coisinha ali de ocasião. É isso que eu falei para vocês da vida cotidiana, algo rotineiro. Não há grandes crises, grandes tensões, sentimentos exacerbados, né? E basicamente, essa relação entre os dois é o que toma a maior parte do romance, até que ela acaba, porque o Lobo Neves vai ser, né, presidente de província, né, que seria mais ou menos hoje tipo um governador do estado, mas na época não eram estados, eram províncias. Então a Virgília vai embora, o caso acaba, quando ela volta, eles veem que já não faz mais muito sentido a coisa deles estarem juntos, né? O Brás Cubas acaba se tornando deputado, mas depois já na legislatura seguinte perde o cargo. Enfim, uma vida sem realizações e aí acaba nessa do emplasto que o leva à morte. Ou seja, é uma biografia sem grandes realizações, né? E a gente vê sempre sonhos que aparecem lá, que aparecem como se fossem sonhos, mas que na verdade não são sonhos de fato, porque eles nunca são perseguidos, né? Eles são todos interrompidos porque são vontades passageiras que têm mais a ver com o que ele espera sobre ser aceito, né, ali socialmente, do que algo sobre ele mesmo como indivíduo, né? E aí tem um personagem muito interessante nesse romance que é o Quincas Borba, que é um amigo de infância do Brás Cubas, né? Que um dia o Brás Cubas encontra ali perdido pelas ruas do Rio de Janeiro, vê que ele virou um mendigo, né? Que não tem nada, tá lá tipo morando na escadaria de uma igreja. Mas passa um tempo, ele reencontra o Quincas Borba, e o Quincas Borba ganhou uma herança, uma tia distante lá de Barbacena, em Minas Gerais. E a partir do momento que ganha a herança, o Quincas Borba não precisa mais pedir, não trabalhava porque era mendigo, de repente ficou rico sem trabalhar, que é outra coisa que é trabalhada nos romances ali do Machado, que é essa coisa, o rico brasileiro, que é quem? Herdeiro, né? E aí, o Quincas Borba, então, como não precisa mais trabalhar, antes não trabalhava era miserável, depois não precisava mais trabalhar, ficou rico. Se torna filósofo e cria essa filosofia do humanitismo, que aparece no Memórias Póstumas e vai ser retomada no romance Quincas Borba. Eu vou falar um pouco sobre ela aí para a gente partir para o romance Quincas Borba em si. Bom, então, como eu disse, né, o Quincas Borba ele se apresenta como um filósofo e ele diz que ele criou essa filosofia definitiva para explicar a vida humana, para explicar a existência, para explicar o mundo, que é o humanitismo, né? O humanitismo, ele, no contexto ali do romance do Machado de Assis, né, dos dois, né, porque aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas e no romance intitulado Quincas Borba, o humanitismo ele é uma espécie de uma paródia, ele é uma criação que ironiza esse cientificismo do século XIX, que é uma marca do século XIX, uma marca muito forte. A ideia de que todos os fatos, todos os elementos, todos os fenômenos da vida, do mundo, da existência humana, sejam físicos, metafísicos, etc., podem ser explicados pela razão, né? Que isso vem ali da Revolução Científica, que vem antes do século XIX, né? Com a física newtoniana, por exemplo, né? Com enfim, as descobertas ou criações da engenharia que conseguem levar às grandes navegações, né? O heliocentrismo, né? Enfim, as várias descobertas científicas, né, que têm um caráter mais técnico, um caráter mais específico, menos daquela metafísica da filosofia da antiguidade, né, mais objetivo, mais certeiro, mais exato, por ser um modelo mais matemático, né? E no século XIX existe um pouco aquela crença difundida, assim, né, dentro da sociedade, pelo menos das elites, de que isso dá conta de explicar tudo. Mas aí criam-se umas teorias assim que são uma loucura, né? Então, por exemplo, a gente tem no século XIX
Você já deve ter estudado biologia, a gente tem ali a descoberta do Charles Darwin, que a gente chama de teoria da evolução, né? A teoria da evolução, ela é algo que está dentro do âmbito da biologia, ou seja, do desenvolvimento, da evolução das espécies, da dinâmica que leva à evolução das espécies, né? Que a gente pega uma frase feita, né, uma frase pronta, a sobrevivência do mais forte, né? Mas que na verdade isso daí é só uma frase feita para explicar todo um processo que ele fez lá pelas suas viagens, analisando diferentes espécies, de que existem, né, entre os cruzamentos, conforme as espécies vão ali se reproduzindo e tudo mais, existem algumas mutações, né, algumas diferenças, que é uma questão comum genética, né, você, por meio dos cruzamentos ali que você tem, você ter modelos diferentes, que às vezes tem alguma mutação em algum gene, alguma característica diferente, né, e aí, dessas mutações, você pode acabar gerando assim, seres nessa espécie que são elementos dessa espécie, né? Enfim, que são mais aptos à sobrevivência dentro de um determinado ambiente, né? Tem aquele exemplo que os professores sempre usam em aula, vamos dizer que você tem uma região em que você tem árvores que são muito altas e é uma região que tem girafas, e o alimento da girafa está lá nessas árvores, né? E aí você tem girafas ali que tem um pescoço menor, girafas que têm um pescoço maior, vai tendo ali esse cruzamento entre elas. Quais são os exemplares da espécie que tem uma chance maior de sobreviver? São as girafas com pescoço maior, porque elas têm uma chance maior de se alimentar. Então, ali são os descendentes delas que vão sobreviver, né? Em algum momento houve alguma mutação que criou, e aí desses cruzamentos, né, entre os animais que existem da espécie, você pode ter novas mutações ali adiante, e aquelas que são as mais aptas a sobreviver dentro de determinado meio, né, são aquelas que conseguem continuar, digamos assim, a linha evolutiva. Mas isso é uma explicação para um fator biológico, né? O que é a parte muito louca disso que eu falei, né? Alguns, que não vem do Darwin, claro, nessa parte muito louca, alguns ditos cientistas, né, homens da razão lá do século XIX, resolveram transpor, né, esses conceitos do evolucionismo, né, do darwinismo, para explicar a sociedade, o que foi chamado de darwinismo social. Qual era a ideia? Que você tem o meio social e os indivíduos que eles são mais aptos a sobreviver no meio, ou seja, que têm as melhores condições, são aqueles que sobrevivem e aqueles que dão continuidade à espécie, né? Vocês veem, é muito bonito isso, né? Uma forma de você tirar qualquer responsabilidade social, assim, de dizer, se a pessoa é miserável, é pobre, se os descendentes estão morrendo de fome, se tudo isso e tudo mais, é porque não fazem parte do grupo dos mais fortes, então não tem o que fazer, entenderam? Que isso daí muda no século XX, né? Hoje a gente sabe que você precisa dar condições para as pessoas conseguirem sobreviver, ou seja, a vida social, ela não tudo bem, nós somos seres biológicos, né? Mas a vida social ela não é uma reprodução direta das leis, das regras, né? De como funciona, do mecanismo de funcionamento da biologia ali, certo? A sociedade é uma criação humana, né? Só que existia isso daí, o darwinismo social, que levou a essa ideia do determinismo, que é aquele do quê? Qual é a ideia do determinismo? Determinado meio, né, em que a pessoa vive, o contexto em que ela vive, que é a forma que a transforma como pessoa, é determinante para o destino dela. Né? Então seria a ideia, a gente vai ver muito no naturalismo isso, num romance como Curtiço, por exemplo, né? As pessoas nascem pobres, nascem naquele cortiço, então elas já estão ali condenadas a terem aquele tipo de vida miserável, difícil, sem saber nada do que está acontecendo. E aí vão surgindo essas teorias, né, de que quem nasce numa família de bandido vai virar bandido, não tem o que você fazer, que muita gente replica até hoje, né? Isso aí vai dando as teorias da eugenia, também de raças superiores, inferiores e etc.
E o Machado ele já via as contradições disso ali, né? Já o Machado ali com a sua pegada genial assim, e ele coloca essa filosofia, o humanitismo, que ironiza esse determinismo social, né? Ali do século XIX, que é uma corrente desse cientificismo do século XIX. Então, qual é a ideia do humanitismo, né? O Quincas Borba apresenta primeiro lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, depois ele retoma no romance Quincas Borba, que eu já vou falar mais detalhadamente, né? Então, o humanitismo basicamente seria a seguinte ideia: existe uma substância que se chama humanitas, e dela derivam todos os seres do mundo, e para ela retornam todos os seres do mundo. Sendo assim, todos são parte de humanitas, porque todos derivam de lá. Então isso justifica que todos os acontecimentos, por mais bárbaros que pareçam, do mundo, né, da vida, eles são aceitáveis porque eles fazem parte de humanitas. Então tudo na verdade é natural. Entenderam? É uma filosofia, então qual é a ironia dela? Geralmente, um dos temas principais das correntes filosóficas é a ética, né? O humanitismo do Quincas Borba ele tira totalmente o componente ético e ele diz vale tudo, né? Por quê? Porque é a vida, né? E aí é muito o que aparece nos romances do Machado isso, né? Tem até a frase lá famosa, o vencedor das batatas, que é no início do romance Quincas Borba, quando ele está explicando, né, a filosofia para o Rubião. Já vou falar sobre o Rubião, já vou falar sobre o romance, né? Vou ler a parte aqui que ele está explicando, então, para vocês, né? Ele diz assim: não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas. Mas rigorosamente não há morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. Vocês veem que isso daí acaba sendo praticamente. Você conseguiria justificar qualquer coisa com isso, inclusive, sei lá, um assassinato aqui no caso, né? Você suprimiu a outra, mas ela passa a existir em você, entenderam? Então tira o componente ético, né? E a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra, né? Olha só, são ideias que ali você já vê que o Machado ele já mostrava essa questão dos limites da razão e o perigo dessas argumentações que podem levar a absurdos, como a gente teve Primeira e Segunda Guerra Mundial no século XX, muito antes do Machado, né? Então a gente vê que ele já refletia sobre isso ali, colocando de forma irônica, claro, né? Com o personagem defendendo isso. E aí ele vai usar o exemplo que é aquele clássico, né, das batatas. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Então tem duas tribos, tem batatas. É suficiente para alimentar só uma delas, para que ela consiga atravessar a montanha lá, né? Subir a montanha, fazer a travessia e chegar a um lugar onde tem batatas em abundância suficientes. Mas no início não há batatas para as duas tribos. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, né, antes de transpor a montanha, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. Ou seja, chegamos na opção que é um ou outro. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas, né, da guerra. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então, esse daí é quando ele exemplifica essa filosofia. E o Rubião, eu já vou falar sobre ele, que é quem está ouvindo, é esse amigo dele, já no romance Quincas Borba, ouve e ele não consegue entender muito bem, né? Ele fala ali que entendeu, mas para puxar o saco, diferente do Brás Cubas, que tinha achado genial isso.
E a questão do não entendimento do Rubião, né, é o que vai nos levar para o centro desse romance, Quincas Borba, e até para a explicação do título e etc. Vamos dar uma olhada nisso, então. Então, olha só, o romance Quincas Borba. Tirei a câmera de novo para a gente conseguir ver bonitinho toda a projeção. O título do romance é Quincas Borba. Nós temos o personagem chamado Quincas Borba, mas o que acontece? Quincas Borba morre no início do romance, né? Pouco depois do início do romance. Na verdade, ali, o capítulo 1 é o seguinte. Nós temos ali o personagem Rubião, ele já está no Rio de Janeiro, né? E aí, o narrador, nesse caso, é um narrador em terceira pessoa, diferente do Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que temos um narrador em primeira pessoa, mas mesmo assim é um narrador aqui em terceira pessoa que faz algumas observações, algumas digressões, né? O capítulo 1 começa assim. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã, já sabemos então que ele está no rio, ali fitando a praia, né, observando o mar. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, a janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Que era há um ano? Professor. Que é agora? Capitalista. Olha para si, para chinelas, umas chinelas de túnis que lhe deu recente amigo, Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou, ambos morreram, e aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça. Então, olha só, quando o romance se inicia, Quincas Borba já está morto. E aí nós temos um flashback, uma analepse, em que vemos como isso aconteceu, né? Quincas Borba, rico, voltou para Barbacena, né? Já o filósofo Quincas Borba, o homem rico Quincas Borba, e pretendia se casar com Piedade, que era a irmã de Rubião. O casamento acabou não dando certo, mas Rubião ficou sendo amigo de Quincas Borba. Vamos percebendo aos poucos que essa amizade ela tinha muito a ver com o interesse de Rubião, de conseguir ali pelo menos uma parte da fortuna do Quincas Borba, né, de entrar na herança. Aí o Quincas Borba fica ali com ele, né, fica explicando a filosofia, o Rubião cuida do Quincas Borba quando ele está doente, né. Quincas Borba enlouquece, né, perde a razão, nós já vimos isso no final do Memórias Póstumas de Brás Cubas, aqui isso aparece novamente, e acaba morrendo, né, entregue a essa loucura, assim, né, essa perda do juízo da razão, ele acaba morrendo. Deixa, né, aí o Rubião descobre que ele deixou toda a herança para ele, para o Rubião, com a única condição para o Rubião aproveitar essa herança, ter todo o dinheiro, todas as propriedades, tudo que o Quincas Borba teve, né, é cuidar do cachorro dele. O cachorro dele que se chama Quincas Borba também. Isso daí já nos leva para uma primeira questão. Por que o título do romance é Quincas Borba? Se o protagonista, quer dizer, o que a gente pensaria que fosse protagonista nesse personagem chamado Quincas Borba, que é um personagem secundário ali nas Memórias Póstumas e também nesse romance, Quincas Borba, por que tem esse título, romance? Será que é por causa do cachorro, que tem o mesmo nome? Não, o cachorro também não é um personagem tão importante, né? E no último capítulo mesmo o narrador fala, né, que não é por causa do cachorro que tem esse nome. O que a gente pode chegar à conclusão? Que o nome Quincas Borba é por conta do humanitismo, da filosofia humanitas, porque o enredo, né, tudo que acontece no romance Quincas Borba, na verdade, nos parece uma aplicação, não uma aplicação, né, mas um exemplo prático do que é o humanitismo, do que é essa ideia da lei da sobrevivência do mais forte, desse determinismo em que uma tribo vai
derrubar a outra, vai fazer com que a outra se extinga, né, entre em extinção, acabe com a outra tribo para ficar com as batatas, para poder sobreviver. Claro que não vai ser sobre batatas, mas isso é uma metáfora. Então essa explicação do Quincas Borba já é uma metáfora do próprio romance, né, de tudo o que acontece no romance. E qual é a história do romance? Depois de pegar então a herança, Rubião se muda para a corte, para o Rio de Janeiro, e já no caminho, no trem, quando ele está indo para lá para ver as questões do inventário, ele conhece no trem então esse casal, Cristiano Palha e a Sofia, que é a mulher do Cristiano Palha. O Cristiano Palha, como o Rubião deixa escapar que ele está indo para essa questão de inventário, que né, recebeu muito dinheiro e tudo mais, Cristiano Palha já decide se aproximar dele. O Palha, ele é um personagem que ele representa algo que até então não era muito presente na literatura brasileira, que é essa figura do homem do comércio, o investidor, né? Porque o Brasil sempre foi um país, uma colônia, e depois no início um país rural, né? Desses aristocratas aí, donos de terra, herdeiros e tudo mais. E o Palha é uma diferença que ele é um tipo de burguês brasileiro. É uma figura que temos no século XIX, né? Uma figura de menor expressão social, de menor importância, ali, que acaba não alcançando as posições políticas e tudo mais, mas é uma figura que começa a adquirir importância no contexto brasileiro. E o Palha, então, ele se aproxima do Quincas Borba para que o Quincas Borba se torne sócio dele, ou seja, se tornar sócio, prestem bem atenção, Quincas Borba tinha dinheiro, Palha não tinha nada, ou seja, se tornar sócio é, na verdade, se tornar praticamente aí um mecenas, um patrocinador. Então Palha se aproveita do fato do Quincas Borba ser ali rico, né, para né, então ele o chama como sócio e tudo mais, né, usando essa questão da amizade, para que ele consiga dar um impulso ali para os negócios dele, né, e aí como ele parece ser um bom homem de negócios, o livro não detalha muito isso, né, o romance não detalha muito isso, mas a gente vê lá para o final que os negócios dele estavam indo a todo vapor, né, tanto que chega um momento que ele decide desfazer a sociedade com o Rubião, acho que eu falei Quincas Borba antes, mas é Rubião, com o Rubião, né, porque o Rubião é muito gastão, né? Porque recebeu uma herança, né? Não ganhou dinheiro com o fruto do trabalho, então não se preocupa muito com isso. Tem uma certa ingenuidade, né? Que a gente vai ver que não é tanta ingenuidade assim. Então o Palha, quando o Rubião já não lhe é mais útil, né? Quando percebe que ele é mais um problema do que uma solução, quando ele já consegue fazer o dinheiro dele sozinho, ele desfaz a sociedade, né? Então a gente vê que foi o quê? Uma aproximação por interesse. Isso é muito importante. A questão do interesse é um tema central do romance Quincas Borba, né? Existe uma outra questão ali importante. Lembra que eu falei que as obras do Machado, elas tratam dessa ideia do adultério, que não é um tema principal, mas está sempre presente. Qual que seria o adultério que aparece aqui, que na verdade nunca se concretiza? O Rubião, já no trem, ele se apaixona, né? Ele se interessa pela Sofia, a mulher do Palha. E em uma festa na casa do Palha, ele até chega a declarar o amor para Sofia. Sofia se afasta, espantada, né? Quer que ele seja cortado da vida deles, que ele não vá mais para a casa deles, mas o Palha, ele falou, não é bem assim, Sofia, calma lá, o que aconteceu? Ah, não é nada demais, deixa quieto, né? Por quê? Porque o Palha tem interesse na relação com o Rubião, né? Então, não é que ele incentiva, né, isso, mas ele faz vista grossa. E a Sofia, ela também não afasta tanto assim o Rubião, apesar de não dar trela para ele, né? Então fica um triângulo que não existe, né? Existe só na cabeça do Rubião ali e que nunca se concretiza. Uma outra questão importante, além do interesse, é a vaidade, né? A Sofia, né, o Palha gosta de exibi-la, né, então ela anda lá com vestidos que têm um bom decote para os homens ficarem olhando e tudo mais. Por quê? Porque o Palha gosta de exibi-la para mostrar que ele tem ali uma mulher muito bonita, ou seja, para ele se sentir vaidoso com isso. E ela também gosta de ser exibida porque
mexe com a vaidade dela, né? Com a questão dela se sentir desejada, se sentir bem, né? E ela brinca com isso, ela se aproveita disso. Nós temos o Rubião, nós temos esse personagem também, Carlos Maria, que é um outro aristocrata lá, né? Que frequenta a casa do Rubião e frequenta também a casa do Palha e da Sofia, que dança valsas com a Sofia nas festas, né? E ela acaba até se interessando por ele, que já é alguém que é um aristocrata de nascimento, aristocrata brasileiro, mas um aristocrata. Então já está numa posição socialmente superior ao Palha e à Sofia. Então ele, o Carlos Maria, se sente um pouco envergonhado de ter se interessado pela Sofia, para ele é uma mulher mais vulgar, mas ela se sente interessada por ele. Então isso acaba sendo, é o que eu falei aqui, é a estrutura de uma comédia de erros, né? Por quê? Nós temos o Rubião, que gosta da Sofia, né, que é casado com o Palha, que meio que faz vista grossa para esse desejo do Rubião, para que o Rubião se mantenha próximo, para ele controlar o dinheiro do Rubião nos negócios dele, nos investimentos dele. Aí a Sofia se interessa pelo Carlos Maria, que não se interessa por ela, né? E aí ela fica meio que pensando nele assim o tempo todo. O que acontece em determinado momento? O Rubião, ele tá ali, ele foi até um bairro pobre ajudar um amigo dele, o Freitas, que também frequentava a casa dele, né, um amigo que está para morrer. E depois ele passa com o cocheiro, né, na frente de uma casa, e o cocheiro inventa uma história, que uma costureira mora ali, e ela recebe uma mulher que com o amante dela lá. Isso era muito comum também, né, nessa sociedade da corte, para manter fora das vistas da sociedade. Pegava-se uma casinha de fachada numa região mais periférica e se faziam os encontros adúlteros lá. Isso aparece no Memórias Póstumas também, é como o Brás Cubas e a Virgília se encontram. E aí o Rubião um dia está na casa lá da Sofia com o Palha, está conversando com uma das costureiras, e a costureira mora justamente nessa rua onde ele passou e o cocheiro contou essa história. Então ele já conclui, a partir dos olhares que ele viu nas festas lá, que o Carlos Maria e a Sofia têm um caso. Aí ele joga isso na cara da Sofia, ele quer. Aí ele começa a manter uma certa distância deles, né, do Palha e da Sofia, e ele vai meio que enlouquecendo com isso, né? E aí no fim o Rubião ele acaba louco, né? Ele acaba louco achando que ele é o Napoleão III. Napoleão III é o sobrinho do Napoleão, que depois ali do período napoleônico, pós-Revolução Francesa, vocês viram a história já, né? Nós tivemos um período de república na França e depois uma restauração da monarquia, e Napoleão III foi um imperador nessa restauração monárquica, né? E o Rubião começa a achar que ele é o Napoleão III, falar que vai transformar a Sofia em baronesa, o Palha em duque, começa a prometer títulos de nobreza para todo mundo. Então fica muito claro que ele enlouqueceu. E aí o Palha ajuda ele meio porque é obrigado, né? Já vou falar sobre isso. E acaba depois internando ele num manicômio, né? Num hospício, de onde depois o Rubião foge e vai parar em Barbacena de novo, né? Onde ele vai morrer, né? Então a gente vê, esse daí é o núcleo central, é mais ou menos o enredo central. Nós temos outros personagens que eles vão orbitando em torno do Rubião, que são importantes. Como eu falei, o realismo ele mostra sempre as cenas do cotidiano, a vida cotidiana, a vida contemporânea da época. Então é claro que a gente não tem só essa parte do triângulo, não é um folhetim romântico, né? Nós vamos tendo essas pequenas coisinhas do dia a dia sendo trazidas em cena. Então, temos, por exemplo, o Dr. Camacho, que é um bacharel, lá também formado em Direito, tentou ter uma carreira política, mas depois abriu um jornal de oposição e consegue ali, se aproxima do Rubião para conseguir dinheiro dele, patrocínio dele para o seu jornal. Quando o Rubião enlouquece, o Dr. Camacho também se afasta dele, né? Isso novamente nos traz o tema central do romance, que é a questão do interesse, né?
Temos o Carlos Maria, que sempre olha para o Rubião com desprezo, né? Afinal ele é um aristocrata de nascimento, mas frequenta a casa dele porque ele é um homem que entrou na sociedade, o Rubião, né? E o Carlos Maria acaba se casando, então, com a Maria Benedita, né? Que é uma prima da Sofia. E a Sofia se ressente disso, porque ela tinha uma quedinha lá pelo Carlos Maria, apesar de nunca revelada, né? Que está dentro daquela comédia de erros que eu descrevi para vocês. E aí nós temos também a Dona Fernanda, que é uma prima do Carlos Maria, que ela tem uma relação com a Sofia por causa de um programa lá de filantropia, né, que a Sofia cria, e que era uma forma da Sofia assim, alimentar a própria vaidade, ser mais bem vista perante a sociedade. E a Dona Fernanda ela é uma que tem a pena do Rubião quando ele enlouquece. E é ela que tenta, que obriga o Palha a cuidar dele. Falou, você foi sócio dele, né? Te ajudou a cuidar dele. Aí o Palha faz isso tudo de qualquer jeito, porque o Rubião não lhe interessa mais, né? Ele já conseguiu o que ele queria dele, né? E nós temos o marido da Dona Fernanda, que é o Teófilo, que é aquele representante da carreira política, é um sujeito que quer virar ministro e no fim acaba virando presidente de província. Então o que aparece basicamente no romance são esses jogos de interesses que fazem com que os personagens vivam sempre dentro de um mundo de aparências, né? Dentro das suas máscaras sociais. Por quê? Porque eles precisam satisfazer os próprios interesses para construir a vida social a contento, do jeito que eles querem. O único que não faz parte muito dessa estrutura é o Rubião. Lembra que eu falei lá atrás que ele não entendeu o humanitismo? Porque o que é o jogo de interesses? O que é esse jogo de máscaras? É o humanitismo aplicado ali na vida social, né? É a sobrevivência do mais forte, é você fazer o necessário para sobreviver, não importando questões éticas. Por quê? Tudo faz parte de humanitas, então tudo é válido, tudo é possível, né? Mantém-se as aparências porque existe uma moral que vê isso como algo bem visto, como socialmente bem visto. Vejam então como a ironia da filosofia do Quincas Borba, daí o título do livro, né? Que é a filosofia dele se tornando ali, né? O teatro em que as cenas ocorrem, né? É o tema praticamente do romance, né? E é uma filosofia que ela é trazida com ironia pelo Machado de Assis, pelo autor, né? É justamente para mostrar, olha só, a realidade é isso aqui porque é o mundo sem ética, é o mundo em que as pessoas simplesmente pisam uma em cima das outras, né? Para benefício próprio, para conseguirem aquilo que almejam. E qual é o único que não entende tão bem esse esquema? É o Rubião. Ele não entendeu lá no início a filosofia, né? E isso foi metaforicamente o que levou ele à loucura depois. Não que ele seja um personagem de alma superior, de uma moral elevada, porque assim que ele chega, ele já fica de olho na mulher do outro, né, do Palha, que ele considera ser seu amigo, né, então ele não sabe que está sendo enganado. Então não é que ele está se vingando do Palha, ele simplesmente também é um personagem amoral, digamos assim, né? Que é aquele que não segue uma moral. Só que ele não consegue lidar com esse seu sentimento, né? Tanto que primeiro ele tenta colocar essa máscara e falar: eu sou o outro, eu sou o amante, eu sou o cara dessa relação adúltera, sou eu que vou enganar o Palha. Mas a partir do momento que ele se convence que a Sofia é apaixonada pelo Carlos Maria, que ele seria o amante dela, e ele começa a enlouquecer. E nesse meio tempo ele nem percebe que essas pessoas que se aproximam dele, como o Palha e o Dr. Camacho, só têm interesse no seu dinheiro, né? Ou seja, em conseguirem crescer eles mesmos socialmente com o dinheiro do Rubião, né? Ou seja, o Rubião ele se aproximou por interesse do Quincas Borba, ele acha que está enganando o Palha e que vai ser o amante da Sofia, ele se engana ao achar que a Sofia tem um outro amante, que seria o Carlos Maria, e ele é enganado pelos outros que vão
tomando o seu dinheiro, porque ele nem se preocupa muito, ele acha que é um dinheiro interminável. Porque, como ele era pobre, ele nunca viu tanto dinheiro quanto o que ele ganhou ali como herança. Então ele é enganado pelo Palha e pelo Dr. Camacho, por exemplo, e por outros ali que frequentam a casa dele e se aproximam dele nessa coisa de amizade de ocasião, né? Então, a questão dos interesses materiais, das aparências, das máscaras sociais é uma questão muito relevante nesse romance aqui, o Quincas Borba.